Aleluia, aleluia. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. É mais uma vez um prestígio, uma honra poder estar aqui fazendo esta registração, louvando o nome do nosso Senhor, glorificando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas e fazendo essa obra que Deus colocou no coração, no meu coração, de ter uma comunhão com vocês que estão aí do outro lado. Meus irmãos, hoje eu queria orar espontaneamente, mas antes, agora que eu parei ali para ler a minha Bíblia todos os dias, como eu digo sempre, repetirei sempre, eu leio a minha Bíblia todo dia uns 10 minutos. 10 minutos, meus irmãos, é muito pouco, mas sabe, graças a esses 10 minutos eu consegui ler a Bíblia inteirinha e já estou lendo pela segunda vez. Se eu fosse calcular, 10 minutos é pouco, eu vou ler por meia hora, 1 hora por dia, começasse a complicar a vida, provavelmente eu ainda estaria aqui sem conseguir terminar de ler a minha Bíblia. E realmente é uma honra para mim, é um orgulho, eu posso bater no peito com orgulho e dizer, eu consegui terminar a leitura da Bíblia. Eu creio que todo cristão que se preze, que se diz realmente cristão, precisa ler a Bíblia. E não só uma vez, meus irmãos, mais de uma vez. Enquanto a gente estiver nessa terra, nós temos que ler a Bíblia. Sabe, o Espírito Santo, ele nos ensina as coisas de Deus através da leitura da Bíblia. Às vezes um ser humano, uma pessoa qualquer, um pastor, seja quem for, ele fala tanta coisa bonita, Ele prega sermões maravilhosos. E você bate no peito e diz, estou satisfeito, Hoje eu me enchi. Porém, meu irmão, sabe o que acontece? Se você conhece a palavra de Deus, se você lê, a hora que o pastor fala, você presta atenção, se por acaso ele fala alguma coisa que não tem a ver com as escrituras, o Espírito Santo te lembra, te incomoda, te desperta naquele momento. Mesmo que o pastor pregue um texto que dá tanto tempo você já tenha lido, e nem se lembra mais, mas naquele momento, na pregação, o Espírito Santo te traz à memória o que precisa ser trago à memória. Ou então te instiga, te intriga a vir, a pesquisar, a ler, a confirmar o que foi dito. Porque às vezes, meus irmãos, até mesmo os pastores erram. Eles às vezes confundem, mas não só os pastores, todo aquele que prega a palavra de Deus está sujeito a erros, a interpretações talvez que não têm muito sentido com aquilo que realmente é. Por isso, leia a Bíblia. Sabe, o Espírito Santo, ele ensina tanto, ele nos edifica tanto através dessa maravilhosa experiência. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu estava lendo agora de manhã no livro de Levítico, capítulo 25. O capítulo é um pouquinho grande, eu não vou ler ele todo não. Mas justo para instigar, justo para cutucar a curiosidade de vocês, justo para mostrar para vocês, se nós colocássemos em prática tudo que a Bíblia nos aconselha, como que esse mundo seria maravilhoso, meus irmãos. Não teria desigualdade social a nível de miséria, de fome, de morte, de pobreza extrema. Não teria injustiça, todo mundo viveria tão bem, mas tão bem, porque tem para todo mundo. A gente escuta tantos dados aí. Um dos últimos que tem dito, alguns falam que a Terra não tem mais espaço para a população. Somos quase 8 bilhões de habitantes e não tem espaço. E eu não sei se é verdade. Aí tem outros dados que já diz que o que mais tem na Terra é espaço para a população. Que se a gente pegasse toda a população da Terra, caberia dentro do continente australiano, um do lado do outro. Ou não, de uma cidade pequenininha, eu não lembro. Tem tanta coisa que se diz. Mas seja a opinião de quem diz que não tem espaço, para quem diz que tem muito espaço, eu sei que quando eu olho da janela da minha casa, o que eu mais vejo é terra livre. A Itália é um país muito livre de espaço, a gente vê terra para tudo quanto é lado. Tem as cidades cheias, mas são sempre rodeadas de montanhas. Eu vivo no sul da Itália, que é onde eu tô, o que eu mais vejo é terra para ser cultivada, terra para ter casa. E as pessoas estão falando aí que não tem casa. Quando eu vivi em Belo Horizonte, a mesma coisa, Basta você pegar um carro, um ônibus, um trem e viajar de uma cidade para outra. O tempo da viagem, 1 hora, 9 horas, dependendo de onde você vai, você só vê terra.
terra vazia. Então, como é que não tem espaço, né? O Brasil é um dos países mais populosos do mundo e o que mais tem é espaço. E aí a gente vê nos Estados Unidos a mesma coisa, aqueles campos gigantes, sem casa, sem nada. E vendo em outros países do mundo, a Europa, como eu estou dizendo, ela é toda muito parecida. Você vê a Itália, aí você sobe para a França, para a Alemanha, para a Suíça. Onde você vai ver tanta terra, você vai ver tanto campo livre e aberto e nem cultivado pela agricultura. Então, eu acho que isso leva a gente a pensar um pouquinho, será realmente que não tem tanto espaço mais para a população mundial? Né? Até na China, se você começa a ver algumas fotografias lá da China, você vai ver também sempre tanta terra. E isso me traz à memória, já que hoje a gente está falando, o Espírito Santo ele vai conduzindo e eu glorifico a Deus por isso. Eu sempre começo a voltar nos pensamentos, né? Aqui, eu faço muita filosofia comigo mesma. E isso eu acho que é o Espírito Santo que vai trabalhando mesmo o entendimento. Eu gostaria de compartilhar isso um pouco com vocês. Outro dia, a minha sogra ela tem um pezinho de mexerica no quintal. Esse pezinho de mexerica é um buraquinho no cimento, aí eles colocaram, plantou e deu uma árvore pequenininha. Essa árvore que é mais ou menos 3 metros de altura, 2,5 metros, essa é uma árvore de pequeno porte, como um pé de ameixa, ok? Todo ano, mais ou menos no mês de fevereiro, março, entre janeiro e março, eu não sou muito pontual com data e estação não, desculpa. Essa árvore, ela dá tanta mexerica, que a gente recolhe, enche caixotes e caixotes de mexerica. A família inteira come mexerica, joga mexerica fora porque acaba apodrecendo e tem mexerica depois. E a gente chegou um momento, meus irmãos, que somos 9 pessoas na família, o total, somos em 9. Acaba um momento que não tem mais onde comer mexerica, porque a gente não aguenta mais de tanta mexerica que uma árvorezinha só dá, sabe? E ali a gente olha, e quando é o tempo daquela fruta, são boas demais as mexericas, são docinhas, sabe? Aquela mexerica que você realmente tem muita alegria em comer. Então assim, eu paro todo ano, aí depois vem a ameixa, agora tá começando já a ficar madura o pezinho de ameixa, sempre pequenininho, fica do lado da mexerica. E é a mesma conversa. Meu sogro apanha ameixa, e tem ameixa que você não vai indo, você não aguenta mais de tanto comer ameixa. Depois tem o pé de pêssego. É uma árvore, é a menor das 3. Mas dá pêssego, meus irmãos. A árvore fica coberta de pêssego. E quanto mais você recolhe, mais nasce dentro da temporada. Nós temos a estação das melancias. Então, assim, tudo é em abundância. E a gente vive num mundo caído. A Bíblia diz que a natureza, ela tá gemendo, né? Ela tá gemendo realmente. Mesmo assim, na condição que nós estamos, você vai ver as coisas de Deus. São prósperas, sabe? É quase que infinito. É um ciclo. Você pega uma sementinha daquela mexerica que você comeu, planta uma árvore, daqui a alguns anos, de novo, aquela arvorezinha pequenininha com mexerica que não acaba mais. Então assim, tudo que Deus criou é próspero, tudo que Deus criou é abençoado. Infelizmente está debaixo da maldição do pecado. Desde que o homem caiu, a terra caiu junto com o homem. Mas você começa a analisar, você pega um montinho de areia da praia na mão. Você não consegue contar quantos grãos de areia tem ali na sua mão. Talvez você passaria uma semana inteira contando, um por um, para ter a conta precisa, certa? E aí você para, eu vou pegar um balde, um caminhão, eu vou olhar esse litoral inteiro. Quantos são os grãos de areia, né? As estrelas do céu, a glória do universo.
A Bíblia diz que a glória de Deus ela é expressa na natureza, porque não tem como o homem não entender que existe Deus, né, nas coisas, porque a própria natureza expressa a glória de Deus. Você não consegue bater os seus olhos contra o sol, abrir os olhos e olhar diretamente para aquela bolinha branca que tem um brilho que a gente não consegue ver. Nunca teve na história da humanidade um ser humano que pudesse, né, como se diz, que tivesse condição de olhar para o céu diretamente, olhar para o sol, encarar o sol e não ficar cego. Então, meus irmãos, são coisas, sabe? Eu levanto de manhã, eu moro de frente para o mar, tem umas paisagens, cada dia tem uma paisagem diversa da outra. Hoje o mar parecia uma tábua, parecia um espelho, não tinha uma gota de vento. Aí tinha o sol que estava nascendo e fez aquele reflexo branco. É como se a luz do sol tivesse se explodido numa parte do mar, né? Então eu falo isso, meus irmãos, porque isso é glória de Deus. Isso é contemplar a glória de Deus em todas as coisas. Deus, ele é maravilhoso, sabe? E aqui é por isso que eu quero vir com vocês em alguns trechos. Me perdoe se eu me embaraçar um pouquinho, porque eu não tenho nada organizado. Como eu disse outro dia, eu deixo que Deus tome a direção. E baseando nisso, nós depois vamos concluir com uma oração também. Que o Senhor Deus nos dê a direção nas nossas orações. De qualquer modo, são em coisas desse tipo que eu, particularmente, encontro forças na minha vida para continuar. Sabe? Nós vemos que o ser humano está cansado, está estressado, chegou no limite. Eu não sei, mas todo mundo que eu converso, eu tô cansado, eu tô cheio de dores, eu não sei mais, tô sem esperança, sabe o que eu faço? Eu tô assim estressado que eu vou beber todas, eu vou pra festa. Em geral, as pessoas elas têm procurado se descarregar no mundo do entretenimento, ou nas farras, ou nas viagens, né? As pessoas em geral, elas estão estressadas, elas estão agitadas. O mundo tá num clima de agitação muito grande, uma tensão, medo no meio de muitos povos, né? Opressão, preocupação, o que nós estamos vivendo o século da preocupação em massa, porque as pessoas não sabem como vai ser o dia de amanhã. Poucas são as pessoas que têm conseguido viver a vida em paz e tranquilamente. A gente mais escuta problema do que solução. E quando a gente começa a observar a glória de Deus nas coisas, quando a gente começa a observar os detalhes de todas as coisas, meus irmãos, a gente consegue acalmar, a gente começa a ter novas esperanças, a renovar as nossas forças no Senhor, sabe? A gente escuta muito gente falando, olha, ora por mim. A professora do meu filho é uma, ela sempre fala pra mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Nós não somos da mesma crença, ela tem a crença dela, eu tenho a minha. E ela sempre me pede oração, ela sempre tá pedindo, ora por mim, ora por mim. Eu oro por ela, peço a Deus que a salve, é o máximo que eu posso pedir. Eu, sinceramente, se eu sei que uma pessoa não está em harmonia com Deus, não conhece a palavra do Senhor, eu não posso pedir a Deus, abençoe essa pessoa, dê a ela calma, dê a ela paz, dê a ela prosperidade, dê a ela que sabe o que... E não pedir a Deus, dê a ela salvação. Porque, sinceramente, meu irmão, você que é salvo, você entende o que eu tô falando. Se você foi salvo de verdade, você pode estar passando pelo problema mais terrível e cruel da sua vida, mas a paz do Senhor, ela repousa em nossos corações. E a gente tá sempre tranquilo, ou não? A gente pode passar um dia de estresse, de dores, de lágrimas, mas Deus, Ele nos consola, Ele nos levanta, Ele renova as nossas forças, porque a gente começa a olhar para Deus. E a gente não olha mais para si mesmo. E Deus, Ele nos fortalece. Aleluia. Ô, meu irmão, então vamos lá. Vamos lá no livro de Levíticos. Eu vou explicar pelo que eu entendi. Se eu tiver errado, vocês podem escrever para mim para me corrigir, porque nós estamos aqui para aprender junto. Mas o livro de Levítico, ele fala das leis, ele fala de como Deus instrui o povo a viver. Ele ensina o povo
como se comportar com as coisas da vida, onde Deus também fala dos sacrifícios, das festas com o povo judeu. Então é um livro para o judeu, né, incluído nos 5 primeiros livros da Bíblia. E é um livro muito estudado pelos judeus. Eu não sei se é como Levítico, eu não conheço a cultura judaica, como que eles trabalham. Porém, o pouco que eu já ouvi na minha vida a respeito dessas coisas do Velho Testamento, e você lendo, você vê Deus instruindo o povo judeu o tempo todo. Mas olha para vocês verem, ele começa aqui falando do ano sabático, capítulo 25. Resumindo o capítulo 25, Deus vira para Moisés e fala assim: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as lavouras, aparem as suas vinhas e façam colheitas de suas plantações. Mas no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas que não serão podadas. A terra terá um ano de descansos. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como seus rebanhos e os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Basicamente, Deus aqui está ensinando sobre agronomia. Eu, quando estudava, tanto tempo atrás, eu estudava, acho que geografia, e quando a gente começa a estudar o terreno, né, as planícies, planaltos, terreno, agricultura, enfim, não lembro mais, tem muito tempo. Eu lembro que a professora, uma vez, ela ensinou pra gente que normalmente a terra, quando ela é cultivada, de tempos em tempos ela precisa descansar. Acho que é de 4 em 4 anos, no 5º ano ou no 4º a terra fica sem cultivar. Isso hoje eu não sei se ainda se faz isso, porque hoje tem toda a tecnologia, eu não entendo de agronomia, de agricultura. Porém, eu lembro, lendo esse texto é o que veio na minha memória, né? Que o pessoal, eles cultivam a terra, plantam os milhos, os cafés, os feijões, seja o que for. E de tanto em tanto tempo, um ano inteiro, aquela terra fica literalmente parada, não abandonada, mas parada, não se mexe. E aqui, lá em Levítico, quantos e quantos mil anos atrás, Deus ensina para o povo judeu que a terra precisava descansar. Por 6 anos o judeu podia plantar, cultivar a terra. No 7º ano não se tocava, não se fazia nada, e o povo com medo que a terra produzia. Mas não se podava nada, não se arrancava nada, não se limpava, se deixava aquela terra descansar. A agronomia, né? Aqui Deus está ensinando. Aí você para e fala: meu Deus, hoje existem povos no mundo inteiro que têm os seus ídolos, têm os seus deuses, têm as suas crenças, e a gente só vê os templos abarrotados de pessoas fazendo procissão com seus santos. Eu não estou falando só dos católicos, não, por favor. Estou falando de qualquer tipo de pessoa, né, de povo que idolatra uma imagem, uma escultura. E de repente a gente vai na Bíblia, que é um livro com papel e tantas frases, tantas letras, palavras escritas, e a gente vê Deus ensinando o homem como viver. Né, esse cuidado, esse zelo, essa atenção, essa preocupação do Senhor para com o seu povo. Né? Deus vira e fala: olha, por 6 anos vocês vão plantar, vão cultivar a terra, mas no 7º ano vocês vão deixar essa terra descansar. Né? Em fundo, a ciência fala que isso é para quê? Para que a terra renove as suas forças, se remineralize novamente. Né? Se você pensa, aquelas folhas que caíam ali naquele terreno durante aquele ano, elas apodreciam e elas viravam esterco para aquela terra, sabe? Os vermes, né? Eles cresciam novamente, as raízes daquelas plantas provavelmente se fortaleciam, a terra ficava forte novamente, né? Ela estava parada, não tinha ninguém arando, cutucando, mexendo, espalhando, fazendo buraco naquela terra. Era uma terra que estava literalmente descansando.
Então Deus, com cuidado dele, às vezes a gente fala, isso aqui é por causa de coisa de Deus, de um modo como ele se portava com os judeus. Não, Deus, ele estava ensinando o povo a ter prosperidade em todas as coisas. Mas lá na frente ele fala que não era para o judeu se preocupar com o que nós vamos comer. Se a gente não cultivou nada, o que nós vamos comer? A Bíblia diz que o 6º ano produziria pelos próximos 3 anos. E quando o povo voltasse, no 8º ano, quer dizer, 6 anos cultivava, 1 ano descansava, no 8º ano retomava o trabalho de cultivo da terra, a Bíblia diz que Deus fala para o povo que ainda eles estariam colhendo daquele 7º ano que a terra ficou parada, que Deus ele iria prosperar tanto aquela terra que ela produziria pelos 3 anos próximos. E a gente vê como que Deus é cuidadoso, como que Deus é zeloso com o ser humano. Aí ele conta aqui a história do ano do jubileu. Basicamente, eu não vou ler todo o capítulo, mas o ano do jubileu era assim, durante 49 anos, tudo procedia normalmente. No 50º ano, era ano do jubileu, em que eles tinham que girar toda a cidade, se eu não me engano, tocando trombetas e consagrando, dizendo, proclamando libertação. Então, a cada 50 anos, eles faziam a festa do ano do jubileu. Ali escravos eram libertos, propriedades eram retomadas. E aqui começa, sabe? Se você tem interesse em ver o que Deus tem para falar ali, o cuidado que ele tinha, o zelo, o valor que ele dava para o seu povo. É o capítulo 25 de Levítico. O ano do jubileu começa a partir do versículo 8. Então Deus ele vai falando, que o 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. E ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é um número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantamos, nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. E então poderá voltar para a sua propriedade, mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele não poderá voltar para a sua propriedade. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês.
Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então, ele e os seus filhos estarão livres, e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados, pois os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Sabe? Olha, meu irmão, e aqui, se você vai lendo, você vai vendo como que Deus é zeloso com o seu povo. Imagina, você ficou pobre, por algum motivo você não tem condição de se sustentar mais, e você tem uma família. Então você vai para o seu vizinho, que é judeu, no caso, e fala: olha, eu cheguei numa condição que eu estou muito pobre, eu não tenho condição. Então eu quero me vender para você, eu vou prestar serviços para você e serei como seu escravo. Aquele que te compra, aceita, ok, vem, né? Começa a pagar um salário justo, não trata aquele como escravo no sentido que explora e faz coisas, né, terríveis, mas o trata com humanidade, com gentileza, com respeito. E depois que passam, né, no ano do jubileu, quer dizer, alguém trabalharia até 49 anos, quando chegasse ao ano 50, se aquela pessoa tivesse condição de se pagar, né, pagar a sua liberdade novamente, ela iria pagar pro dono, né? Imagina que chegou no 48, ano 48, faltam 2 anos para o jubileu. Aquele escravo tem um parente, uma pessoa mais próxima, né, que o quer resgatar, o quisesse resgatar. Então, como que faziam? Falta só 2 anos para entrar no ano do jubileu, mas eu quero libertar ele esses 2 anos antes. Quer dizer, ele vai parar de servir aquele senhor. Então, ou o parente mais próximo o resgatava, fazia os cálculos em cima de 2 anos, pagava para aquele que o comprou como escravo, para que aquele que o comprou como escravo, como servo, não ficasse no prejuízo, e aquele suposto judeu escravo, né, ele iria ser livre. Agora, uma outra situação que Deus ensina: se ele não tivesse um parente próximo, alguém que pudesse resgatá-lo, mas se por acaso ele mesmo, com o seu trabalho, prosperasse, a qualquer momento ele poderia virar para o seu patrão e falar: olha, eu quero resgatar-me. Ali o patrão se sentava com ele, eles faziam os cálculos dos anos que faltavam para completar o 50º ano, que seria o ano do jubileu, e aquele suposto escravo pagaria os anos que faltarem, né? Imagina que faltava 5 anos para ele ser livre. Então o escravo pagava para o senhor o preço dos 5 anos remanescentes e depois era liberto. E se nem ele tivesse um parente que pudesse resgatá-lo, ou ele mesmo não tivesse condição de se autorresgatar, ele esperava até o 50º ano do jubileu, e ali automaticamente ele iria ser livre novamente, no sentido que ele iria ter pago tudo e ali ele era livre. Olha, isso vale inclusive para as propriedades não moradas. A Bíblia ensina, Deus ele fala: se por acaso alguém chegasse numa condição, né, de pobreza, de necessidade, que pobre sempre existiu, a Bíblia nunca tirou isso. E aquele senhor que com a família ficasse pobre e precisasse de dinheiro, o que ele fazia? Ele podia vender uma parte do seu terreno para alguém que pertencesse, né, ao povo dele. Ali ele pegava aquele dinheiro para sustentar sua família. Porém, no ano do jubileu, ele ia poder resgatar automaticamente, novamente, aquela terra que ele vendeu, né? Se ele, antes disso, tivesse condição de pagar os anos remanescentes, ele pagava. Ou se ele tivesse um parente que pudesse ajudá-lo, assim o seria, e ele teria a terra de volta. E Deus fala para ninguém abusar, não poderão exigir juros, nem emprestar-lhe dinheiro pensando em lucros.
era justo, sabe? Deus, ele ensinava ali aquele povo a viver em justiça, em retidão. Imagina se hoje em dia fosse assim. Hoje a gente, para pegar um empréstimo, a gente paga quase 2, 3 vezes o valor do empréstimo, né? Você vai comprar uma casa, vai comprar um carro, vai comprar qualquer coisa. Uma simples televisão custa lá, por exemplo, R$200. Você pega os R$200 de empréstimo, mas quando paga para financiar, você paga 260, 300, que é só de juros, visando lucro. E as pessoas estão morrendo, estão se amassando por causa das dívidas, né? Você vê pessoas perdendo terras, até para legalizar a situação de um lote, você tem que passar em cima de tanta burocracia com o governo. A gente vive num mundo de injustiça. Agora imagina se os homens seguissem os conselhos zelosos de Deus. Não deixam a terra descansar em muitos casos, vão plantando, exploram pessoas, exploram crianças, e o mundo está indo de mal a pior, né? Para todo lado que a gente olha, a gente vê injustiça, a gente vê ingratidão, a gente vê desonestidade, a gente vê roubo, desigualdade social. E a Bíblia ensina, se todas as leis no mundo fossem retiradas da Bíblia, de todos os livros da Bíblia, e fossem empregados realmente, fossem praticados realmente, o mundo seria um paraíso, o ser humano seria reto, né? Então é muito fácil a gente apontar o dedo para Deus e falar: Deus, a culpa é sua porque o mundo tá assim. O que a gente mais escuta é gente colocando o dedo na cara de Deus e falando que a culpa é de Deus. A culpa é de Deus se tem fome, a culpa é de Deus se tem pobre, a culpa não é de Deus, meus irmãos, porque Deus, ele é tão justo que ele deu a Bíblia. E se cada pessoa, antes de botar o dedo no rosto de Deus, lesse a Bíblia e entender, a culpa não é de Deus, a culpa são de homens gananciosos que visam ganhar só para si mesmos, que querem encher só os seus próprios bolsos. E a cada dia que passa estão se enriquecendo cada vez mais à custa de pessoas, de outras pessoas. E aí você fala: então a culpa são dos grandes, são dos poderosos, dos ricos. Não, todos nós temos culpas, meus irmãos. Porque eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Essa semana meu filho, ele tá fazendo coleção de figurinha de jogador de futebol. E a gente chegou na casa do avô, né? Aí tinha um pacotinho com 6 figurinhas dentro em cima da mesa. E o outro primo, né, também tá fazendo a coleção porque ele ganhou o álbum e tudo. O que acontece? Meu filho de 6 anos passa a mão naquele álbum, naquele pacotinho com 6 figurinhas, tudo para ele. E ele tava com umas figurinhas velhas que eram repetidas. Aí vai e entrega pro primo dele que tem 6 anos. Então, pega esse aqui para você. E eu caladinha fiquei observando. Logo em seguida, eu viro pro meu filho e falo: olha, você precisa pegar 3 figurinhas e dar para ele, das novas. São 3 para você e 3 para ele. Nessa mesma hora, meu filho vira: não, eu já dei a figurinha para ele. Não, você deu as velhas, que estando aqui ou não as novas, você iria dar de presente do mesmo jeito. Nesse meio tempo, meu sogro levanta e começa: não, tá bom, é bom assim, tem para você as figurinhas, na frente do outro menino. Conclusão, meus irmãos, meus ouvintes, eu ali briguei porque eu falei: não, a gente tem que ser justo na vida. O meu filho não é o único neto. Ali, quando eu disparei essa frase ali, acabou, né? Porque ali aceitou realmente dividir a figurinha, porque tava, inclusive, a mãe do outro menino tava lá. Por quê? Eu falei: porque o meu filho é o neto preferido? Quer dizer, ele tem direito a pegar as novas e dar as velhas pro outro e vir embora com todas as figurinhas e fica por isso mesmo? Aí caiu a ficha. Mas se eu não entrasse ali e batesse o pé, meu filho ia vir embora para casa com 6 figurinhas novas, o primo ia ficar com a figurinha velha, que de qualquer jeito ia ser descarregada em algum lugar, e ficaria, quer dizer, eu ganho a nova, o outro não ganha nada, fica por isso mesmo, né? O avô que apoia meu filho, papapá, popopô. É uma coisa da minha família, é uma intimidade minha, eu tô contando sim, por quê? Porque uma criança de 6 anos já tem esse pensamento de pensar só nela, né? Isso rebate aqui no que a gente está lendo.
A gente, quantas vezes, já dentro de casa, a gente sempre procura ter o melhor, né? A vantagem do nosso lado. Você pode dividir, você pode ceder, mas você, não, se eu fizer isso eu vou perder. E você não tá nem aí se o outro ganha, perde. Pode ser uma figurinha que não vale nada, que daqui a um tempo a gente vai jogar no lixo, quando ele ficar enjoado desse negócio. Porém, a gente precisa ter a consciência da justiça. Deus, ele nos ensina a ser justos em todas as coisas, meus irmãos. E a gente, desde criança, já tem o senso do egoísmo dentro de nós. Depois, em casa, eu falei com meu filho, eu falei, olha, na casa da sua avó, se tiver um copo de suco e tiver 10 crianças para beber esse suco, 10 netos, aquele copo de suco tem que ser dividido em 10 por igual, por todos os netinhos. Não é que você tem que beber metade do copo e a outra metade fica para os outros 9 netinhos. Porque ali é a casa da sua avó, ali não é seu que está ali. Com exceção que se eles compram uma coisa só para você e vem até você e te dizer esse é um presente seu, aí isso é entre você e eles. Mas se tá ali em cima da mesa, é para todo mundo, não pode ter privilégio para ninguém. Porque Deus fica triste com isso. Se você aproveita desse tipo de situação, Deus, ele fica triste, porque não é assim que a gente tem que viver. Eu sei que dói. Era muito legal se você viesse para casa com 6 figurinhas novas, completamente novas. Mas você veio só com 3. Quer dizer, é metade do caminho percorrido. Porém, é honesto. Você percorreu de modo justo, correto. E Deus se alegra na justiça. Sabe, meus irmãos, ele ainda é pequenininho. Eu confesso que ele ainda não entende totalmente as coisas. Mas isso não significa que eu fico calada e deixo para lá. Porque eu estaria sendo cúmplice. Eu estaria cobrindo ele nesse egoísmo, nesse erro, né? Eu estaria fazendo a testa grossa, como o avô estava fazendo. E o papel do pai, o papel da mãe, o papel do avô, da avó, da tia, é buscar ser justo e ensinar a justiça para a criança. Porque de pequenininho, se você ensina para eles o caminho justo a que eles têm que andar, olha que quando eles crescerem, eles vão colher esses frutos, eles vão espelhar essa personalidade, eles vão desenvolver o caráter dele em cima das instruções que eles recebem. Então, meus irmãos, fechando o discurso, porque eu acredito que já deu para eu passar a ideia que eu queria passar para vocês, foi isso que o Espírito Santo me trouxe nessa manhã. Ele mostrou para nós a justiça de Deus. Deus sempre instruiu o ser humano, o homem, a fazer as coisas corretas. Aí você fala, mas não era para nós, Deus estava falando para os judeus. Porque do mesmo jeito que eu não preciso guardar o sábado, eu também não preciso pegar tudo que está no Velho Testamento. Olha, meus irmãos, se tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, tudo que eu escuto, eu colho para mim aquilo que é bom. Eu colho para mim aqueles conselhos que podem edificar a minha vida. E eu procuro aplicar aquilo na minha vida. Não me interessa se é um conselho que foi dado para o judeu, se foi dado para o japonês, para o polonês, para o americano, para o indiano, para o africano. Aquilo que presta, aquilo que é digno, aquilo que é justo, aquilo que é limpo, aquilo que edifica, aquilo que instrui, que te dá sabedoria, conhecimento, meu irmão. Você precisa guardar para você. A gente não pode juntar tesouros na terra, mas a gente ajunta no céu. E o modo de você ajuntar tesouro no céu é colocando em prática os bons conselhos de Deus na sua vida. É procurando ser justo, sabe? É lutando pela justiça, é lutando pela honestidade, é lutando pela bondade, é lutando pelo amor ao próximo, a servir o próximo. Servir o próximo não é só encher um prato de arroz com feijão e entregar para ele que está passando fome, não. Servir o próximo é ser justo. A mãe do meu sobrinho veio para casa com a seguinte mentalidade, porque eu a conheço, eu sei que é isso que ela pensou. O avô queria dar benefício ao filho dela, mas ela foi justa e ela fez a coisa do modo correto, como tinha que ser, sabe? Então, se no amanhã acontece alguma coisa, ela vai ter essa imagem da minha pessoa e a imagem de mim que ensinei o meu filho a fazer a coisa correta. Como sogro, não me interessa a imagem que ela vai ter dele, essa imagem de querer vantajar um e deixar o outro, né, chupando o dedo, não me interessa, porque cada um responde pelo seu próprio caráter.
mas eu sei que quando ela olha para mim, ela vê em mim uma pessoa que procura fazer sempre as coisas de modo justo. E é isso que importa, meu irmão. Você serve o seu próximo até mesmo em pequenas atitudes, em justiça, em sabedoria, em limpeza, em correteza de vida. Isso também é espelhar o Evangelho, o brilho de Cristo na sua vida, na vida do próximo. Então, que vocês possam colher esses conselhos que eu estou colocando aqui hoje para vocês. Eu procuro aplicar na minha vida. E eu desejo de coração que vocês também prestem atenção em tudo que está ao seu redor. Nós temos sempre uma oportunidade linda de louvar a Deus com a nossa vida, buscando ser justos, buscando ser retos, buscando aprender os conselhos que Ele tem para nos dar. Então, para concluir esse discurso, eu os aconselho a ler então o capítulo 25 de Levítico. Aí vocês vão entender melhor o que eu quis dizer. O capítulo é um pouco grande, ele é de 55 versículos, eu li só algumas partes para vocês verem, né, o amor de Deus, o zelo de Deus para com nós. E agora eu quero concluir com uma oração. Eu gostaria que vocês se ajuntassem a mim nessa oração e aí a gente vai continuar, né, os nossos afazeres do dia. Provavelmente eu não vou postar vídeo pelos próximos 2 dias, a gente provavelmente vai falar a partir da segunda ou terça-feira que vem. Hoje é dia 21 de março de 2014 e nós estamos aí, né, caminhando dia após dia, buscando a face do nosso Deus, buscando ser retos, justos diante do Senhor. Somos pecadores, somos falhos, somos cheios de defeitos e forças são poucas, nós temos pouca força. Mas a esperança é essa, meu irmão, que a gente busque lutar a si mesmo, colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos dado. Que você hoje possa ter recebido realmente tanto de Deus, tanto do Senhor, e que possa colher isso que Deus está te dando e colocar em prática. Então eu gostaria, meu Senhor, de te agradecer em primeiro lugar pelo privilégio, Pai amado, Pai querido e santo, santíssimo, de ter nos dado esse maná essa manhã. O Senhor nos deu esse banquete, ensinando sobre a justiça, ensinando, Senhor, os conselhos do Senhor na nossa vida. E não tem fim, Pai amado. E eu gostaria de pedir ao Senhor que nos encha, Pai, de força, que nos capacite com sabedoria, com entendimento, com discernimento, Pai, para que nós possamos ler a Tua palavra, Pai, e entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Sabe, Pai, que o Senhor não venha permitir que na nossa mente venha ter distorção da Tua palavra e que a gente aprenda, Senhor, em nome de Jesus, a pegar os Teus bons conselhos. É claro que provavelmente eu e quem está comigo aqui não tem um terreno, nós não somos agricultores e nós não temos como plantar por 6 anos e deixar no 7º ano a terra descansar. Mas sabe, meu Deus, que em cima desse exemplo a gente possa ver que o Senhor é o Deus que instrui, o Senhor é o Deus que ensina, o Senhor é o Deus que é zeloso. Não só nesse exemplo, Pai, mas em toda a Tua palavra a gente vê o Senhor mostrando a direção certa para as coisas. Mas infelizmente, Pai, muitas das vezes nós temos preguiça de buscar os Teus conselhos. Nós temos preguiça de ouvir a Tua voz. Oh, meu Espírito Santo, Tu conheces a nossa carne. Tu conheces, ó Deus, os nossos limites. Sabe, Pai amado, às vezes a gente está se sentindo mal. Eu, por exemplo, mesmo estava morrendo de dor de cabeça ontem, hoje de manhã mais cedo. Mas sabe, meu Deus, a gente vai e se levanta. Antes ou depois, a gente acaba se levantando. E aí, Pai, o Senhor vem, Pai amado, e começa a nos capacitar, começa a nos direcionar, começa a nos ensinar a Tua palavra, a Tua glória, aquilo que o Senhor tem para nos dar. E eu te peço, meu Deus, nessa manhã, sabe, a gente começou a semana na oração com a segunda-feira, pedindo uma semana de sabedoria, pedindo uma semana de discernimento, uma semana de força, capacidade, Pai. E o Senhor, eu creio, abençoou as nossas semanas. A minha, por exemplo, foi muito abençoada. Foi passada como uma semana tranquila.
Foi uma semana serena, foi uma semana com paz na minha casa, com paz na minha vida, no meu coração. Sabe, uma semana em que o Senhor me encheu, me edificou, me deu tanto de direção. E eu creio, meu Deus, que os meus irmãos que estão aqui comigo, se tem algum que tenha acompanhado nessas orações, eu creio que o Senhor também os edificou, os abençoou. Eles tiveram uma semana com paz, porque o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa força. O que eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, é que Tu possas, ó Deus, nos dar forças todos os dias, em nome de Jesus, para poder crescer com o Senhor, crescer em fé, crescer em graça, crescer em sabedoria, crescer em conhecimento. Enche a nossa vida, meu Deus. Enche a nossa vida, porque nós estamos vivendo dias maus. O tempo realmente está contado. A qualquer momento seremos arrebatados. Nós já não podemos fazer plano para o próximo ano, para os próximos meses, com certeza. A gente até procura fazer os planos, mas a gente sabe que pode ser que a qualquer momento esse plano venha a ser interrompido pelo arrebatamento do Senhor. Oh, aleluia. E não existe, Pai, coisa melhor, não vai ter recompensa maior, Pai. A humanidade está esperando há milênios, ó Deus. Os Teus santos já estão esperando há milênios por esse momento tão maravilhoso. Por isso eu te peço, ó Senhor, que Tu venhas, ó Deus, a nos capacitar, que Tu venhas a nos edificar, que Tu venhas, Senhor, a encher o nosso coração de perseverança, de esperança, de fé, sabe? Que nós possamos continuar proclamando a glória do Senhor nas nossas vidas, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através da nossa imagem, meu Deus. E sim, Pai amado, em nome de Jesus, dá-nos também a capacidade, a oportunidade de falar do Senhor para os nossos próximos, para quem está conosco no trabalho, para quem está conosco na nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos. E quem sabe o Senhor também possa levantar essas pessoas, ó meu Deus, para proclamar o Teu Evangelho, para refletir o brilho do Teu amor, da Tua salvação, da Tua graça, essa porta tão maravilhosa que ainda está aberta nas nossas cabeças, que é a porta da graça. Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo da colheita da graça, dos frutos da graça do Senhor nas nossas vidas. Oh Deus, eu Te agradeço, Pai, que o Senhor possa proteger-nos, ó meu Deus, proteger a nossa família, proteger os nossos amigos, proteger as pessoas que estão ao nosso redor e que o Senhor possa começar, Pai, a chamá-las cada dia mais para perto de Ti. E quanto àqueles que já a Ti pertencem, que o Senhor possa estar, Pai, guardando a cada um de nós nos Teus estatutos, nos Teus caminhos, nos Teus mandamentos, na Tua palavra, na direção santa que o Espírito Santo tem dado a cada um de nós. Meu Deus, eu também quero agradecer aqui para mim pelo dia de hoje, sabe? E também para meus irmãos pelo dia de hoje, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, sabe? Deus, como é maravilhoso caminhar sabendo que nós temos o Deus Todo-Poderoso que é conosco todo o tempo, que nós não venhamos a envergonhar o Espírito Santo, ou que nós não venhamos a fazer com que o Espírito Santo veja coisas feias nas nossas vidas, mesmo, meu Deus, que nós estejamos entre quatro paredes sozinhos, que o Senhor possa estar sendo glorificado em todas as coisas nas nossas vidas, ó Deus. Ó Pai amado, hoje é dia 21 do mês de março, meu Deus, e amanhã é sábado, depois vem o domingo. Que o Senhor possa estar guardando as nossas vidas no final de semana, sabe? Que o Senhor possa nos levar à igreja, mas que nós, Pai, possamos estar assim, Pai, sendo induzidos a estar em igrejas que proclamam o Evangelho verdadeiro do Senhor. A palavra, como dizia o apóstolo Paulo, né? A palavra verdadeira, sabe, meu Deus? Ah, Pai amado, no tempo da igreja primitiva não se pregava prosperidade, não se pregava riqueza, bens materiais. Você precisa ser rico, você vai crescer, onde você colocar o seu pé, você vai tomar por herança. Mas no tempo da igreja primitiva, Pai, os irmãos se ajudavam uns aos outros. É como que a gente acabou de ler em Levítico. Sabe, meu Deus, eles ajudavam o próximo, os irmãos que eram mais pobres, toda a comunidade se voltava para abençoar a vida daquele irmão. Oh, meu Deus, o Senhor sempre nos ensinou as coisas corretas
e que o Senhor possa estar, Pai, nos dando essa capacidade de seguir os teus bons conselhos e receber do Senhor, Pai, a bênção de cada dia. A verdade é, meu Deus, que o Senhor nunca abandonou os teus filhos. Muitas das vezes a gente vive em tantas dificuldades, no caso econômicas. Às vezes a gente pensa, será que a gente vai chegar no final do mês? Mas não falta, meu Deus, não falta comida, não falta luz, não falta água, não faltam os meios necessários para que a gente continue sobrevivendo e vivendo nessa terra. É como o Senhor disse na tua palavra, Pai. Nós somos peregrinos, nós não pertencemos a esse mundo, então nós não podemos desejar ou almejar as coisas desse mundo, mas a gente precisa visar os tesouros do céu, coisas que a gente ainda nem imagina, meu Pai, no nosso coração, mas que pela fé, meu Pai, pelo Deus que nós conhecemos, que é o Senhor, esse Deus zeloso, esse Deus cuidadoso, amoroso, esse Deus paciente, sabe? Deus que sempre esteve com cada um de nós nos momentos mais pesados e nos momentos mais serenos das nossas vidas. Basta a gente lembrar, meu Deus, as tão doces e belíssimas experiências que a gente teve quando o Senhor interveniu, quando o Senhor nos guiou, sabe? É aí que a gente lembra o Deus que a gente serve, o Deus que a gente pertence, o Deus que a gente ama. E ainda assim, se for pouco, basta pegar as Escrituras, a Bíblia, ler as coisas que o Senhor fez e o modo como o Senhor sempre se expressou para o teu povo. Seja o povo judeu, que depois, quando veio Jesus Cristo, como que ele se expressava no meio do povo. Ô Senhor, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa esperança. Por isso que nós venhamos até essa fé, que é no céu que a gente precisa juntar os nossos tesouros e que a gente precisa zelar por um coração puro, limpo, santo diante do teu altar. Que a gente possa oferecer esse coração ao Senhor todos os dias, ó meu Deus, porque essa é a nossa oferta. A gente não precisa amassar uma ovelha, um boi, uma vaca, um cordeiro, um bode. A gente não precisa trazer ao Senhor as pombinhas, os pães sem fermentos, os aromas de perfumes de óleo agradável, mas a gente precisa trazer, Pai, a cada dia a nossa vida como oferta de sacrifício vivo no teu altar. A gente precisa viver, Pai, em harmonia com o Senhor. A gente precisa viver em sinergia com o Senhor. Nós precisamos, ó Deus, olhar para Ti e ver o que Deus quer de mim no dia de hoje, nessa semana, nesse mês, nesse ano, na minha vida. O que eu preciso viver, o que eu preciso fazer para andar de acordo com o coração do meu Deus. Oh, Pai amado, que nós venhamos a ser frutos de alegria para o Senhor, Pai amado. Que o Senhor, quando vier olhar para cada um de nós, venha vir um sorriso nos teus lábios, de alegria. Eis ali o meu servo, bom e fiel, que caminha retamente nos meus caminhos. Oh, Pai, nos abençoe a servir ao Senhor. Que a gente possa realmente viver, Pai, essa vida na Tua justiça, na Tua sabedoria, no Teu conselho, no Teu entendimento, Pai. Em virtuosidade, Pai amado, espelhando a glória do Senhor, a pessoa santa, doce e zelosa do Senhor. Eu te agradeço de todo o meu coração, meu Deus. Eu entrego essa oração no teu altar. Eu entrego cada um dos irmãozinhos, dos ouvintes, das irmãzinhas que estão aqui comigo, Pai, nessa manhã, nesse momento. Eu não sei a que hora eles vão estar tendo a oportunidade de participar dessa oração, mas, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Onipresente, onipotente, onisciente. Então, seja na hora que for, o Senhor ali estará presente e é isso que importa, meu Deus. Eu te agradeço pela vida de cada um deles, ó Deus, que são pedrinhas, assim como eu sou uma pedrinha preciosa no reino do Senhor. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço realmente por cada uma dessas vidas, porque cada uma delas é um milagre, é um tesouro que não tem valor nessa terra, sabe? Uma alma vale mais do que todo mundo, todo o universo. Uma alma. A Bíblia diz que cada vez que uma alma é salva, tem festa no céu. Então, meu Deus, nós somos preciosos aos teus olhos, porque Jesus comprou cada um de nós com seu sangue. Então, não somos só nós, na nossa natureza humana,
na nossa natureza caída, mas somos nós lavados com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Então nós somos preciosos, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos predestinou, porque o Senhor nos chamou e o Senhor tem cuidado de nós. Então é aí que está o nosso valor. O Senhor dedicou tempo, dedicou salvação, o Senhor deu o teu Filho, o ser mais precioso do universo, para nos salvar, a cada um de nós. Por isso, meu amado, meu querido Deus, nós te agradecemos e eu agradeço por cada uma dessas vidas que está aqui comigo. Aleluia, Senhor. Que tu possas realmente, Pai, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, curar a nossa alma, exaltar o nosso espírito nas coisas do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro e eu já te agradeço desde já. Amém, amém e amém. Que a você, meu ouvinte, meu irmão e minha irmã, que o Senhor possa estar abençoando a vocês realmente nesse final de semana e que a gente possa se ver em graça, em alegria, em entusiasmo na próxima semana, a partir da semana que vem aqui, com mais um momento de oração, mais um momento de estudos. Que o Senhor possa abençoar profundamente e grandiosamente a cada um de vocês. Eu estou aqui. Se vocês quiserem falar comigo, podem escrever para mim aí no YouTube e eu vou procurar responder a cada um de vocês, de todo o meu coração. Aos irmãos que têm pedido oração, a gente tem orado sim por vocês, a gente tem apresentado o Senhor diante do altar dele a vida de cada um de vocês e vocês podem ter certeza que Deus é com vocês. Se vocês são com Deus, se vocês estão andando